Uma vez, numa reunião, uma pessoa, uma senhora, chegou perto de mim e disse: eu ouvi que você é psicólogo. Eu admiro muito a psicologia. Tem tempo da gente sentar e conversar um pouco sobre isso? Eu gostaria muito de conversar um pouco sobre psicologia e outros assuntos. Eu falei: pois não, vamos conversar. E aí nós sentamos num local e ela começou falando: olha, eu estudei biologia. Desde criança eu gostava muito de biologia, de animais, da natureza, e fui estudar biologia. E fiquei maravilhada com a biologia. E comecei a estudar sobre as tartarugas. Atualmente eu faço um trabalho sobre a preservação das tartarugas e eu gosto muito. E foi falando sobre as experiências dela, sobre o conhecimento dela de tartarugas. E ela ficou falando da sua experiência e eu achei interessante. Eu apenas dizia: olha que legal, interessante isso. E ela foi falando. E eu não falei nada da psicologia. Quando terminou o encontro, ela falou para uma pessoa, minha conhecida, que eu era uma pessoa maravilhosa, que eu era uma pessoa que tinha uma conversa muito interessante. Conversa interessante? E eu? Eu não falei quase nada. Eu apenas me interessei por aquilo que ela falava. Mas para ela, eu fui o melhor bate-papo daquele encontro. Ela não queria ouvir, ela queria falar. E a maioria das pessoas são assim. Algumas pessoas até pagam psicólogo para falar, para serem ouvidos. Se você quiser que as pessoas corram de você, não as ouça. Fale de você mesmo, incessantemente. Não deixe que a outra pessoa termine o que estiver falando. Interrompe. Mostra que ela não é tão interessante como você. Mostra que você conhece já o que ela está falando e que você conhece até mais do que ela. Você conhece gente assim? O que você acha dessas pessoas? Eu conheço algumas. São chatas. Uma pessoa que só fala de si, só pensa em si e não deixa os outros falarem, é deseducada. Você quer ser um bom conversador? Seja um ouvinte atento. Lembra deste texto de Tiago? Portanto, seja pronto para ouvir, tardio para falar. Se você quiser que as pessoas gostem de você, uma boa regra é: seja um bom ouvinte. Incentive os outros a falar sobre si mesmos e ouça com atenção. Bom fim de semana.